Olá, boa noite. Vamos para mais uma live e hoje o tema que eu vou falar é super interessante e é o erro mais comum, o erro que eu mais vejo, acho que desde que eu iniciei na legalização e que faz a maioria dos projetos, dos processos serem indeferidos. Então é o famoso erro número 1. Aquele erro que realmente destrói a carreira do legalizador. E aí eu pensei o seguinte, para trazer esse assunto aqui para a live, pensei contar uma história real. Acontecem inúmeras histórias, mas eu vou contar uma que aconteceu por coincidência há alguns dias no escritório. E acho que vai ser bem legal para exemplificar, trazer aí o que acontece no dia a dia e como que a gente pode se prevenir. Então, assim, vamos lá. O que aconteceu há um tempo atrás no escritório? Chegou um cliente nosso. Na verdade, esse cliente, ele é um colega de profissão. Ele também é um arquiteto. Só que ele é de outra área. Ele não é da área da legalização, ele não é especialista em legalizar, né? Ele até tem conhecimento. A área que ele atua é semelhante à legalização, ele cuida de alguns processos burocráticos, mas ele não é um regularizador, um legalizador em si, né? E aí ele me procurou para contar a história e pedir a minha ajuda, que ele estava com um problema que estava acontecendo há muito tempo. O que aconteceu com ele? Ele foi contratado há alguns anos para fazer a regularização de um imóvel residencial em São Paulo, na cidade de São Paulo. Aí ele me explicou, ele falou assim, olha, Bruna, apesar de não ser a minha área, por ser um colega dele, né, um amigo dele que queria regularizar, ele falou, como eu sou arquiteto, os clientes sempre acham, né, porque como a gente é arquiteto, ou a gente trabalha com obra, ou a gente aprova na prefeitura, e nem todos acabam tendo esse conhecimento. Mas ele falou assim, por ser meu amigo, eu aceitei. Eu falei assim, não, tá bom, vou te ajudar e vou regularizar o seu imóvel. Pelas minhas contas, ele foi contratado por esse amigo dele há mais ou menos uns 5 anos atrás. E aí ele foi lá, levantou o imóvel desse amigo dele, fez todo o projeto da casa e protocolou, né? Na época, ainda não tinha a lei de anistia, a lei de regularizações vigente aqui em São Paulo. Então ele protocolou uma regularização normal, né? E aí o processo tramitou, isso não só ele me contou, até quando ele me mandou as documentações, sempre é comum quando a gente recebe o caso de algum cliente, a gente fala que a gente busca a capivara, né? Fui levantar toda a capivara daquele cliente. E aí fui levantar toda a história, né? E aí eu vi que ele não tinha me contado nos detalhes, mas deu para entender que ele protocolou a regularização aqui em São Paulo através da lei de uso e ocupação do solo vigente, né? Não tinha nenhuma lei de anistia. E aí tentou regularizar. Pelo que eu vi, teve um comunique gigante. Nem olhei no detalhe, né? Nas pesquisas que eu vi, teve um comunique bem grande. Foi atendido, eu não sei como ele atendeu. Aí teve outro comunique, ele atendeu, não tem como a gente ver, né? Não é público, essas informações não são públicas. E aí o processo foi indeferido. Esse primeiro processo dele foi indeferido. E aí, pelo que eu pude analisar ali no despacho que teve da prefeitura, é que ele foi indeferido por falta ali de atendimento de erros no projeto. Então vamos lá. Então teve esse primeiro processo. E aí quando ele teve esse indeferimento, que eu acho, pelo que eu lembro ali, acho que foi uns 3 anos depois que ele fez o protocolo, porque geralmente esses processos de anistia, de regularização demoram muito tempo mesmo, quando ele teve esse indeferimento, já estava em vigor a lei de regularizações, né, de imóveis aqui em São Paulo, que é a famosa lei de anistia. E aí ele protocolou novamente. Então ele aproveitou essa lei, a vigência dessa nova lei, e protocolou o processo novamente. Só que aí
por algum erro, o projeto foi para análise, e aí depois eu vou te explicar o porquê esse erro, né? Por que ele não deveria ter ido para análise. Ele foi para análise, e aí ele ficou mais uns 2 anos ali na fila, né, de processos, foi para análise de um técnico e foi comunicado. E aí o item do comunique-se, aí esse eu consegui ver também muita coisa do projeto, e aí ele não atendeu esse comunique-se e o processo foi indeferido. E aí quando chegou para mim, há mais ou menos uns 15 dias, ele já tinha sido indeferido, ainda dava para reconsiderar. E aí eu fui tentar entender o caso. Ele não me contou tudo isso no detalhe, isso tudo eu acabei descobrindo, analisando, puxando ali os históricos dos processos. E aí, quando eu vi, esse último processo tinha sido indeferido, né, que era já na lei da anistia que estava em vigor. E a maioria não, todos os itens do comunique-se eram de projeto. E aí eu pedi para ele, aí eu falei para esse meu colega, né, que me passou esse caso, eu falei assim, me manda o projeto que você protocolou, que eu vou analisar o que tem, né, que tá ali dando esse problema. E aí ele falou, Bruna, eu não quero mais, eu quero passar o caso para você resolver, porque realmente já está muito tempo comigo e eu não consegui resolver, até por uma questão, né, de honra aí com meu amigo que eu estou regularizando a casa dele. Eu quero que você faça essa regularização. E aí quando eu fui olhar, eu identifiquei que, assim, a grande verdade é que todo esse problema, esses 2 indeferimentos que teve desse projeto que ficou aí passando, né, passou de subprefeitura, depois foi para SMU, eles foram indeferidos por um erro de projeto legal. E aí eu contei toda essa história para te falar que o erro número 1 que faz todos os processos, a maioria, né, dos processos que a gente vê, isso eu estou contando um caso, mas isso é muito comum. Chegam muitos casos aqui no escritório de processos que são indeferidos. Nesse caso, não teve autuação, não teve multa, ainda bem que assim, teve indeferimento, mas não deu tempo do processo ir para fiscalização. A gente conseguiu resolver isso, eu vou contar como a gente resolveu, mas para deixar claro e que assim, a grande mensagem é claro que existem outros problemas, outros erros em decorrer de processos, em montagem de processo, análise de viabilidade, análise documental, mas hoje o que eu vejo muito, e até conversando com colegas que trabalham nos órgãos públicos, nas coordenadorias que analisam, é a falta de um projeto legal correto. E aí o que é esse projeto legal, né? E aí quando chegou esse projeto desse meu colega para poder fazer a regularização para ele, primeiro ponto, eu vi que o projeto que ele tinha protocolado, o primeiro, lá atrás, não estava no padrão legal. Então, era um projeto executivo, meio que adaptado, tinha lá os índices urbanísticos, mas ele estava totalmente fora do padrão. O segundo projeto que ele protocolou já na lei da anistia, o segundo processo, ele já tentou colocar, né, ali no padrão que tem na cidade de São Paulo, né, de projeto legal, mas ainda estava desconforme. Ainda tinha aí, assim, o projeto, a legenda não estava correta, tinha muita coisa que estava inconsistente e que realmente era totalmente fora do padrão. E antes da gente finalizar o caso, eu vou contar o que eu analisei e o que a gente deve analisar, o que a gente deve priorizar e entender antes de protocolar um processo na prefeitura. Então, o que eu preciso fazer no meu projeto legal? Primeira coisa, eu preciso entender na prefeitura que eu estou atuando. Existe um modelo padrão? Existe um projeto que seja disponibilizado pela prefeitura para que eu possa seguir como base para modelar o meu? Para que eu possa elaborar o meu conforme esse modelo? Existe nessa prefeitura que eu estiver atuando um modelo de projeto simplificado ou lá é um projeto completo?
a gente tem que entender, e você que está começando hoje, você que é arquiteto, engenheiro, que nunca aprovou um processo na prefeitura, a gente precisa entender que não o projeto executivo, o projeto que a gente elabora para tocar uma obra, para executar uma obra, um projeto de decoração, um projeto de levantamento, não é esse projeto que a gente vai apresentar para a prefeitura. O que a gente apresenta, as informações que a gente apresenta para a prefeitura são diferentes das informações que a gente apresenta para uma obra. Então, a documentação gráfica, ela é onde a gente vai mostrar o nosso projeto. Então, por exemplo, a construtora, o mestre de obra, o profissional que vai executar a obra, ele tem um nível de detalhes e informações técnicas projetuais que ele precisa para conseguir ler aquele projeto. Já a prefeitura, existem outras informações que ela vai precisar analisar, que não necessariamente são as informações construtivas, as informações executivas. Então, um erro muito comum. Assim, a gente vê que o arquiteto, ele pega o projeto que ele fez, o projeto de arquitetura para aquela obra, para o cliente, e ele leva para a prefeitura. Esse é um erro básico e que causa a maioria dos indeferimentos, porque a prefeitura ela não vai nem analisar o seu projeto. Às vezes as prefeituras, elas pegam um técnico, né, bacana, vai te emitir um comunique gigante, porque ele não consegue nem analisar as informações básicas que ele precisa para entender o seu projeto. Então ele vai querer que você coloque no padrão, tenha as legendas corretas, cores, padronização de tamanho de folha, tem chancela de carimbo, tem algumas informações básicas que ele precisa ler e que num projeto executivo não tem, que aquele projeto executivo ele foi feito para obra, ele foi feito para executar, né, aquele edifício ou aquela edificação. Então, saber diferenciar e saber entender ali quais as informações que tem que ter num projeto legal e quais informações tem que ter num projeto executivo é o primeiro passo. Então, voltando a esse caso que a gente teve. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei esse projeto desse arquiteto, né, que me contratou, que contratou o nosso escritório para fazer a regularização todo esse caso aí, desses 2 indeferimentos. Eu peguei o projeto dele e falei assim, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar esse projeto no padrão legal. Qual é o padrão legal da Prefeitura de São Paulo? Né? Claro que aí, como, né, eu tenho experiência, faço muita aprovação, a gente colocou aqui no escritório o projeto todo no padrão, a gente não muda a configuração da edificação. A gente pega um projeto executivo, então quem faz? Um legalizador, um regularizador. O que ele faz? Ele não elabora projeto. Então, eu sou arquiteta, mas há muito tempo que eu trabalho na legalização, eu já não faço mais projeto de arquitetura. Eu recebo projetos de arquitetura, projetos de engenheiro, projetos executivos, e eu coloco um projeto executivo no padrão legal. Então, a gente pega aquele projeto, a gente pega o padrão da prefeitura, o modelo que a prefeitura solicita, e a gente adapta aquele projeto com as informações de leitura técnica que a prefeitura precisa. Então, eu fui pegar aquele projeto dele, redesenhar, com as configurações gráficas, de cores, de achuras, de carimbo, as informações que tinham que ter de zoneamento, as notas obrigatórias, as informações dos índices urbanísticos que precisam ter. Fui analisar o projeto dele se era regularizável. Então, o que a gente precisa fazer quando chega um caso assim pra gente? Entender aquele projeto, como eu agora vou me responsabilizar, como eu vou protocolar essa regularização, eu tenho que entender. Aquele imóvel é regularizado? Então aí eu fui analisar toda a historinha dele, identificar se ele realmente se enquadrava na lei de regularização, se ele tinha algum índice extrapolando, se ele tinha ali alguma restrição que poderia inviabilizar aquela regularização. E colocamos, né, junto com a equipe, todo aquele projeto no padrão que a prefeitura pedia. Só que aí eu identifiquei que aquele projeto, ele se encaixava num modelo de aprovação automática em São Paulo. E aí seria uma aprovação muito mais simplificada.
Ele passou por 2 indeferimentos, ficou mais de 5 anos tentando regularizar aquele imóvel e por um simples entendimento de como que teria que ser aquele projeto legal e como ele deveria ser apresentado para a prefeitura, como ele deveria ser montado no sistema da prefeitura para que ela identificasse que ele se enquadrava no modelo automático, aconteceu todos aqueles erros. Então, a gente fez a montagem do projeto, ela montou o processo todo novamente para protocolar junto à prefeitura no sistema, né, da anistia aqui em São Paulo, e como a edificação tinha menos que 500 metros quadrados e era uma edificação de uso residencial, ela foi enquadrada da forma de regularização automática. Não tinha nenhuma outra restrição que pudesse inviabilizar essa regularização, né? Então, restrição ambiental, de Comaer, de melhoramento. Ela era uma regularização super simples e aí o projeto ele foi aprovado e regularizado em 10 dias. Então, como eu comecei a live falando para você, esse cliente, né, esse colega de profissão, ele chegou a mais ou menos uns 15 dias no escritório para tentar regularizar esse caso e em menos de 10 dias a gente regularizou. A gente teve a planta aprovada, o certificado de regularização, tudo chancelado e totalmente dentro da legislação, dentro do que a legislação exige. Então foi muito bacana e gostei, e assim, gosto de compartilhar essas informações, gosto de trazer esses exemplos de vida real aqui, porque não só contar teoria, mas contar como que acontece na prática. E falar de projeto legal é algo só quem trabalha na nossa área que entende. Muitas vezes, por ser um tema que não é difundido, que não é ensinado nas faculdades, a gente fala com arquitetos assim, mas e o projeto legal? O que é projeto legal? O que significa legal? Então a gente tem que explicar. É um assunto, é um tema que não é tratado nas universidades, não é explicado e por isso que é o erro número 1 na maioria dos indeferimentos dos projetos. Você não saber apresentar um projeto corretamente, conforme a legislação exige, cada prefeitura, cada órgão, cada cidade tem uma padronização sua de apresentação de projetos. Cada prefeitura tem uma exigência, tem uma norma, tem uma portaria que estabelece como tem que ser aquela apresentação de projeto. O projeto que eu apresento na cidade de São Paulo não é o mesmo projeto que eu apresento na cidade de Salvador, não é o mesmo projeto que eu apresento na cidade do Rio de Janeiro, não é o mesmo projeto que eu apresento em Campinas, enfim. Cada cidade tem o seu modelo e a sua padronização. Então, antes de protocolar qualquer processo, qualquer projeto, você é arquiteto, você é engenheiro, tem que entrar em contato com o órgão público, tem que analisar a legislação e entender qual é o padrão, qual é o modelo de projeto legal. Esse tema, projeto legal, tem que ficar muito gravado na sua cabeça. Eu quero difundir muito esse tema. Como eu sempre digo, a maioria dos meus clientes são outros arquitetos e outros engenheiros que não entendem o que eu faço. E são termos simples que a gente deveria ter como grade nas faculdades, nas universidades, para difundir esse tema, porque é tão importante. Em contato com colegas que trabalham dentro dos órgãos públicos, eu já obtive a informação e vou trazer para lives prestadores das prefeituras para vocês entenderem e ouvirem deles que 90% dos processos que são indeferidos, eles são indeferidos de cara, sem análise, porque não tem um projeto apresentado com o mínimo que o padrão que a prefeitura exige e sem a apresentação dos documentos mínimos obrigatórios. Então a gente vê que a maioria, que 90% dos técnicos, eu acredito que seja até mais, tá? Isso é os processos que ela vê, mas eu entendo que mais de 95% dos profissionais da nossa área da arquitetura, da engenharia, não sabem o que é um projeto legal, não sabem como ler um projeto legal, não sabem como elaborar um projeto legal. E esse é o erro número 1 e o erro que mais causa problemas e indeferimentos. E esses indeferimentos não só fazem mal e mancham a carreira do profissional, mas eles trazem grandes e sérios problemas para os proprietários dos imóveis. Então, os seus clientes,
Eu contei esse caso, mas, por exemplo, chegam casos muito mais graves. Esse foi até, assim, foi de muita sorte desse colega de trabalho que ele não, que o cliente dele não tenha recebido uma multa, porque geralmente quando o processo é indeferido, ele vai para o setor de fiscalização e o fiscal vai lá verificar se a edificação tá ok, se tá sem a documentação. Então chegam muitos casos aqui no escritório, a grande maioria dos nossos clientes são de processos que deram errado, que foram protocolados por outros arquitetos, e é triste porque a gente vê os clientes, eles ficam descrentes, eles não acreditam mais que os profissionais sabem fazer o que tem que ser feito. Então, eles acham que regularização às vezes é só feito por um advogado, porque tem a ver com cartório. Então, o cliente, ele não sabe. E aí ele contrata um profissional que fala que vai fazer para ele e não faz. E às vezes até tenta fazer, mas tenta sem saber. E aí, órgão público não é brincadeira. Se você protocolar um projeto que esteja errado, se você protocolar um projeto em que você dê um tiro no pé do teu cliente, você vai trazer grandes prejuízos. Já vi casos de colegas de trabalho serem processados porque os clientes receberam multas e eles quiseram repassar multas para eles. E assim, entendo, de toda razão. Imagina sendo você recebendo uma multa de 30 mil, de 35 mil, de 40 mil reais, porque o arquiteto que você contratou cometeu um erro. Deixou o processo sem deferido, não fez o projeto corretamente. Então, casos como esse são muito comuns e eu espero, de coração, que você tenha entendido qual que é esse erro, número 1 e tão comum, que faz aí projetos serem indeferidos. Estou aqui hoje, né, no dia 20, no feriado, parando aqui um pouquinho para compartilhar esse tema tão importante, que eu espero que você tenha entendido o nível de obrigação que a gente tem como profissional de entender e estudar certos assuntos. Por mais que profissionais da nossa área achem que legalização, que trabalhar com legalização de imóveis é algo chato, burocrático, eu não quero lidar com leis, não sou advogado, mas entender o mínimo, o básico, a gente precisa para conseguir atuar com segurança, com credibilidade e com ética profissional, tá bom? Espero que você tenha gostado. Uma boa noite, um bom restinho de feriado e até quinta da semana que vem, às 20 horas, meu compromisso, trazendo para você algum assunto que seja de grande relevância e que traga alguma transformação na sua carreira, que traga algo novo de aprendizado para você.